Vamos lá. Aqui a vista geral. Primeiramente, vamos fazer um pouquinho de preparações com Kaggle.com, onde a gente vai programar mais tarde. Vou divulgar o link com Jupyter NB Viewer e a gente vai subir nossos dados, nossos conjuntos de dados, Eurosat e os outros dois que acho que todo mundo já baixou. Depois disso, a introdução da minha pesquisa, só para que vocês tenham uma impressão de onde eu venho e como é minha vista de programar, porque eu não sou formado em técnica em TI, mas sou engenheiro elétrico, então eu não tenho uma vista um pouco diferente das pessoas de TI, dessas técnicas. E depois disso vamos prosseguir com as técnicas que gostaria de introduzir a todo mundo, que certamente podem facilitar a sua vida como pesquisador e com dados ambientais e imagens satélites. Vai ser a substituição de dados faltantes, como Missing Pi, o balanceamento de dados como SMOT e K-Nearest Neighbors. Depois disso, vamos fazer apresentações eficientes e rapidinhas, como resultados muito impressionantes, com Plotly, e utilizando o exemplo de Gapminder. Depois disso, acho que o destaque de tudo é programar o próprio rede neuronal, um CNN, para classificação de imagens de satélite, satélite do nosso conjunto de Eurosat. E depois disso a gente vai ter tempo para fazer um resumo e fazer questões. E no fim dos contos eu não sei se a gente vai ter mais tempo ou não, porque são 3 horas e difícil para mim saber se esse conteúdo já é suficiente ou não, mas se a gente tiver mais tempo, a gente pode fazer um bônus. Eu vou trazer um pouco do conceito de latent space e vamos fazer uma pequena análise de criação de um GAN, um Generative Adversarial Network, que serve gerar imagens artificiais baseado claramente em imagens reais, mas você pode multiplicar e não só multiplicar, criar imagens completamente novas de pessoas e também um satélite. Vamos fazer um exemplo mais fácil, claro, mas só que se a gente tem tempo, mas depois disso vocês vão ter o código e pode reproduzir isso em casa, assim que vocês quiserem. Então, aqui vamos introduzir um pouco o Kaggle e o Jupyter. Kaggle é uma comunidade online que cresceu durante nossos últimos 5, 7 anos e basicamente consiste em competições em qual sentido? Organizações que gostam que um problema seria resolvido, principalmente com técnicas de ANN, de redes neuronais artificiais, estão propagando competições e todo mundo que quiser pode participar e apresentar a solução melhor que desenvolveram, e a melhor solução ganha um prêmio de não sei quantos, $3.000, algumas coisas como isso sempre. E muito eficiente porque é uma forma de competição aleatória, e já muitas soluções impressionantes foram descobertas nessa maneira. E por isso, daí a comunidade de Kaggle desenvolveu uma plataforma online para que todo mundo que está capaz de programar pode programar independente das oportunidades e possibilidades técnicas que essa pessoa talvez tenha. Por quê? Porque as redes neuronais precisam geralmente de unidades de processão gráficas, porque são mais potentes
muito mais potente que unidades de processamento de computador normais, CPU, e como as redes neuronais precisam só uma metodologia de brute force, vou explicar isso mais tarde, você precisa desses GPUs. E Kaggle.com oferece isso de uma maneira grátis para todo mundo. Por 30 horas semanais, isso é uma oferta muito bom. Também, todas as coisas que você precisa para programar um NN são já instaladas. Eu gostaria de programar com Jupyter, que é mais ou menos a origem de Kaggle. Kaggle é mais ou menos uma cópia online do que Jupyter é. Jupyter é como se diz, uma plataforma de programar idiomas principais, como R e Python e Juniper, em blocos, eficientemente, no próprio computador. E referente aos ENNs, o desvantagem é só que você tem que baixar tem que instalar e preparar tudo para que o seu computador esteja pronto a executar as bibliotecas, livrarias, os pacotes que são necessários para programar esses ENNs. E no início poderia ser algo muito confuso e por iniciantes, né? Por iniciantes, eu recomendo pessoalmente utilizar Kaggle.com e depois disso, se vocês tiverem um computador muito potente, eu recomendo utilizar Jupyter, porque isso você poderia também utilizado offline e quando quiserem. Jupyter, geralmente, eu recomendo instalar mediante Anaconda, porque está já instalado também outros pacotes, outras compilers interessantes. Por exemplo, Poer já são instalados dentro desse conjunto de Anaconda. Tudo grátis, e muito legal, muito bacana. Então, vamos lá, vamos entrar agora em Kaggle.com. E eu posso usar o programa Jupyter em vez de usar a plataforma online para programar o que ele vai passar agora. Se tudo está já preparado em Jupyter, pode utilizar. Assumo que você já tem uma GPU potente suficiente quando você está utilizando Jupyter. Né? Só que você está consciente que em Kaggle já tudo está instalado. Por exemplo, se você precisa instalar CUDA de NVIDIA para utilizar os pacotes de TensorFlow que você precisa para utilizar as redes neuronais. Se você já fez isso, problema nenhum. É a mesma coisa, só que Kaggle está online e Jupyter está no seu notebook. Tá bom, então. Muito obrigado. Mas você já fez isso, Fernando? Eu não, a rede neural eu não mexi não, mas outras coisas eu já mexi já. Então, provavelmente você não instalou os pacotes o CUDA de NVIDIA e por isso não vai funcionar, eu acho. Realmente, o CUDA eu não tenho instalado não. Isso. Então, acho que você não pode utilizar o Jupyter. Teoricamente pode utilizar, mas precisa fazer essa preparação que é mais complicado e por isso eu recomendo agora utilizar no Kaggle. Mas principalmente, tudo pode ser utilizado como Jupyter. Problema nenhum se você tiver uma GPU potente. Valeu. Li que Anderson Roberto escreveu que você pode utilizar o Google Colab também. Isso é certo. O Google Colab também pode ser utilizado, só que prefiro pessoalmente o Kaggle.com. Porque parece mim mais simples subir dados conjuntos e acessar esses conjuntos. Colab mais famoso
e um ponto de preferência. Eu sei que tudo que eu faço agora funciona como Kaggle.com, então é mais ou menos garantizado que tudo vai funcionar. E com Colab, acho que tudo vai funcionar, mas eu não posso garantir isso. Vamos lá. Então, todo mundo registrado em Kaggle.com, conta online grátis, deveria ser feito rapidinhamente. Valeu. Estou apresentando? Acho que não, né? Tô? Não. Aham. Agora. Como posso agora compartilhar toda a pantalla? Está ouvindo a minha pantalla? Eu espero que sim. Tá ótimo assim, tá aqui. Ótimo. Tá, agora? perfeito. Perfeito. Obrigado. Valeu. Aqui a gente está na página principal de Kaggle.com, no lugar de Home, em casa, e vamos abrir o notebook, muito fácil. Aqui, clicar simplesmente em Notebooks, lado esquerdo, Notebooks, e aqui criar um novo notebook, né, plus, novo notebook, no lado direita, superior. Vamos lá? Vamos programar hoje com Python. Também é possível fazer isso com a outra idioma muito famoso, muito prático, mas eu prefiro Python. Também, ponto de gosto, ponto de factibilidade. Vamos. Então, Advanced Settings, configurações avançadas. A gente poderia conectar com nosso account de Google Cloud. Não vamos fazer isso nessa hora, mas só teoricamente. Acelerador, vamos utilizar isso mais tarde, mas agora não vou explicar isso mais tarde. Mas é importante que você tenha o seu celular no seu lado, porque você precisa verificar que vocês são humanos e não robôs, e vai ser feito com celular. Não se preocupe, depois disso acontece nada, nenhuma propaganda, nada. Kaggle.com nesse assunto, nesse aspecto, está fazendo um valor grande na proteção de dados privados. Então, depois disso, muito fácil, simplesmente criar aqui e depois de alguns segundinhos, a gente deveria ver agora nosso notebook com essa primeira célula que sempre aparece como os pacotes principais e importantes, né, de NumPy e Pandas, né, NumPy linha álgebra, como está explicado aqui, e com Pandas, que é importante para processamento de dados. Eu falo sempre que o Pandas é o Excel de Python. Espero que todo mundo já está vendo essa tela. Senão você tem um pouco mais tarde o tempo suficiente durante a primeira parte de apresentação para conseguir isso. O que está importante agora é que vamos adicionar nosso dado que a gente vai precisar ao curso dessa aula. Vamos clicar aqui, tem no lado esquerdo superior, direita superior, o ponto chamado data, e
simplesmente aqui tem o botão Add Data, adicionar data, e vamos encontrar essa janela aqui que fala aqui em cima upload de data, de conjuntos de data, e vamos fazer exatamente isso. Só para explicar, muitas outras pessoas, muitas outras competições já têm subido conjuntos de dados muito interessantes. Por exemplo, aqui, né, COVID-19 Open Dataset for Brazil, que é uma competição para saber mais sobre essa pandemia nesse país. E assim, muitos resultados interessantes são conseguidos. Mas a gente vai utilizar nosso conjunto que vamos subir agora mesmo, clicando em Upload. E daqui muito simples, do lugar onde você tem guardado o conjunto de Eurosat, agora vamos subir Eurosat, nesse arquivo de WinRAR, né, RAR, e isso é importante, não, como se chama, despacotear, não despacotear isso no seu notebook. Se você utiliza Jupyter, pode ser, mas para subir isso em Kaggle, deixa isso como um conjunto de WinRAR. Porque tem um limite de dados, limite de quantidade de dados que você pode subir. E se você está subindo todas as imagens como um dado próprio, vocês não vão conseguir subir tudo, vai dar complicações, própria experiência. Então, deixa isso como nesse pacote de WinRAR e subir isso simplesmente, fazer um drag and drop. E depois de um pouco de espera, dependente da sua conexão de internet, deveria funcionar. Tem problema nenhum que se agora durasse mais, porque eu vou fazer um pouco mais de apresentação. Isso é a razão principal, porque eu estou fazendo isso agora mesmo, para que você tenha um pouco de tempo. Importante agora que você dá um nome simples para ter acesso depois. Eu recomendo dar um nome, o mesmo nome, isso vai ser o nome do lugar de acesso dos dados mais tarde. Eu vou dar o nome de todo mundo está vendo minha tela, eu acho, e acho que todo mundo já conseguiu entrar aqui criando um notebook de Kaggle.com. Vamos de novo, né? Aqui o botão de adicionar data, e aqui primeira row, no primeiro lugar, a gente pode fazer o upload. Não sei, dependendo de onde você guardou, vocês guardaram o conjunto de Eurosat. Vocês podem simplesmente drag and drop isso aqui. Vai fazer o upload, dependendo da sua conexão de internet, mais ou menos rápido. Vamos esperar um pouco. Até aqui tem o sinal que tudo deu certo. Aqui temos o sinal que tudo deu certo. E vamos dar esse conjunto um nome simples. E eu recomendo simplesmente dar o nome Eurosat. Depois disso, só é criar. Eu não posso fazer isso, porque já tenho subido isso, então eu poderia dar o nome Eurosat TT, mas não vou fazer isso para não causar nenhuma confusão. Para vocês simplesmente criar e vocês terem isso tudo pronto.
Vou mostrar onde você pode conseguir encontrar isso. No meu próprio notebook, que isso não é. Não, depois que você tem subido o conjunto de WinRAR, de Eurosat, vocês deveriam encontrar isso nesse arquivo aqui, input, e vou mostrar isso no meu outro notebook, que vou utilizar mais tarde, porque já tudo está pronto. Vou deletar o notebook mais novo, e isso é o meu notebook que vou utilizar mais tarde, e depois que vocês têm subido os 3 conjuntos, deveriam aparecer aqui em input. E eu dou os nomes Eurosat, Impute e barragens short. Você pode ser tão criativo como vocês quiserem, mas eu recomendo utilizar um nome fácil para lembrar e para não cometer o número, melhor que vocês tenham um nome fácil, simples e curto. Então, todo mundo que já baixou os conjuntos do Google Classroom deveria subir na maneira que mostrei aqui, utilizando edata, upload data, upload, drag and drop o conjunto e os 2 arquivos de Excel aqui e dar a cada um nome simples e curto. Estou esperando que o meu notebook esteja preparado, um pouco maior. E, como sempre, ontem funciona mais rapidamente. Até aqui, alguém tem uma pergunta? Porque agora tem um pouco de tempo. Aqui. Sim. Valeu. Tudo bom? Nenhuma pergunta até agora? Vamos lá. Isso é o meu notebook que já preparei. E vou compartilhar todos esses celulares mais tarde, de uma maneira muito simples. Mas não agora, mais tarde. Todo mundo, como já falei, aqui, lado esquerdo, direito, tá? Aqui superior, deveria ver agora, depois de subir esses 3 arquivos de Eurosat, e no meu caso eu dou os nomes Impute e barragens short. Então, agora vou prosseguir com a apresentação, só para que vocês saibam quem sou e o que faço. E depois disso vamos programar. Expliquei já que eu dúvida. Recomendo para o Tobias, sim? tem só uma pergunta lá no chat, se você puder ver lá. Aqui. Todos os arquivos faz o upload de uma... Não, separadamente, por favor. Separadamente.
né, um a um. Porque se não fazem isso, eles acabam ficando no mesmo lugar e sim, não daria um problema grande, só que você não pode simplesmente copiar o meu código, mas tem que modificar. É alguma coisa não muito complicada, mas pela causa de simplicidade, eu recomendo faz um upload separadamente, por favor. Tem uma pergunta acima também, Tobias? Devemos fazer o upload dos 3 arquivos no mesmo notebook? Por favor, mesmo notebook. Na verdade, esses dados são subidos na sua conta e podem ser importados em qualquer notebook que vocês abrem em Kaggle.com. Então, uma vez que você subiu esses dados, pode acessar isso em qualquer notebook que você abre. Você não precisa subir isso cada vez de novo. Isso é uma vantagem de Kaggle também. Mas por causa de simplicidade, fazem, por favor, o upload separadamente num notebook só. 3 vezes, utiliza adicionar data, 3 vezes esse upload. E importante que criem esse nome simples para acessar os dados mais tarde. Tá bom? Mais uma pergunta? O carregamento demora um pouco, sim, mas vocês têm tempo a partir de agora, julgo uns 15, 20 minutos. Então, deveria dar certo durante esse tempo. Valeu. Aqui. Eu vou introduzir agora a minha pesquisa e minha formatura. Não sei como a palavra correta em português, mas aqui eu fiz a minha graduação como engenheiro elétrico, Bachelor de Engineering, com uma companhia de Siemens na cidade de Mannheim, na Alemanha. Foi um programa em que você trabalha como engenheiro e, no mesmo tempo, você está estudando. Tem muitas vezes na Alemanha, e também você está pagado muito bem, mas também muito estressante. E depois disso, fiz uma minha pós-graduação em energias renováveis, ou gestionamento de energias renováveis, na cidade de Cologne, e também na cidade de Barcelona, e fiz minha tese de pós-graduação na cidade de Campos dos Goytacazes, que não está em Espírito Santo, mas em Rio de Janeiro, no norte de Rio de Janeiro, do estado de Rio de Janeiro. E daí eu falo um pouco de português. Agora estou fazendo o meu doutorando nas ciências ambientais, nas ciências sistemáticas ambientais, na cidade chamada Osnabrück. E o meu professor principal, que está muito famoso na matéria de governance e de administração, Cláudia Paul-Voster. E a outra professora, a segunda professora, que está também muito famosa em analisar dados de assoreamento em barragens, Christiane Safel, que agora está ensinando na cidade de Tübingen, CMR, isso é um erro, CMR. Dois professores muito legais. O meu pesquisa se chama Factors of Long-Term Sustainable Management in the Water Energy Food Nexus. E acho que uma tradução em português pode ser fatores para uma gestão sustentável de longo prazo no conexo de Water Energy Food, WEF. E nesse conjunto de
de água, energia e agricultura, eu tenho um foco no meu trabalho em açudes. E aí, especialmente no assoreamento de açudes. Por quê? Porque a quantidade de açudes está contemporaneamente crescendo, aumentando fortemente. O volume, a quantidade de açudes está projetado de dobrar durante os próximos 10, 15 anos. Então, como açudes também têm um impacto maior no ambiente e na sociedade de qualquer região, é um ponto interessante de investigar, de pesquisar como essas estruturas maiores, megaestruturas, têm um impacto no ambiente e na segurança de energia. E, de fato, as açudes parecem oferecer uma segurança grande de produzir energia sustentável num prazo muito longe. Né? Quando são construídos por 50, não só por 50 anos, mas por 100 anos e mais. Parecem quase feito para sempre. E a impressão que dá é que são feitos para sempre. Só que tem efeitos que reduzem a sustentabilidade de açudes dramaticamente, e o efeito é o aceleramento. Quando os açudes os primeiros açudes grandes foram construídos 130 anos antes, os engenheiros, esse efeito do aceleramento foi subestimado. E agora, nesse tempo, a gente tem, só que nessa época, 130 anos antes, os engenheiros, os planeadores, as pessoas que gestam, não tinham os dados suficientes para analisar o efeito de aceleramento em açudes. E nessa época a gente tem um montão de imagens satélite e um montão de dados, ou mais ou menos um montão, dependente da região, mas a gente tem muito mais dados que antes. E daí o meu interesse, se pode utilizar as técnicas de redes neuronais em analisar esses dados disponíveis. E achei que isso não foi feito tantas vezes e decidi fazer isso como foco no meu trabalho de doutorado. Porque redes neuronais, neurônios artificiais, como método de análise. Aqui se vê um gráfico de um stock market. E você pode ver que aqui tem uma relação altamente não linear. E o lado forte de redes neuronais é aprender os padrões de dados que causam esse padrão não linear e assim essas redes neuronais são capazes de predizer ou analisar esses acontecimentos que antes disso foram muito difícil de analisar e predizer, porque modelos construídos por isso tinham uma falta de flexibilidade.
E redes neuronais têm um alto degrau de flexibilidade. E eu vou explicar por quê. Porque uma rede neuronal consiste em muitas unidades bem pequenas que, na verdade, fazem operações matemáticas mais ou menos simples. Só que a quantidade e a conexão da quantidade dessas pequenas unidades dá aos redes neuronais uma flexibilidade incrível em aprender qualquer padrão possível se são instalados de uma maneira correta. Essa ideia não é nada novo. Essa ideia já foi feita, acho que nos anos, na década 50. Só que, vou avançar um pouco, só que nessa época tinha uma falta de dados em massa e não tinha a poder de computação, que agora, hoje em dia, tem. Faz 5, 10 anos, graças à internet, graças ao desenvolvimento de CPUs e GPUs, a gente tem esses dois recursos que são chave para utilizar redes neuronais. E, na verdade, as redes neuronais são, daí, um método de força bruta, brute force methodology, porque utilizam metodologias simples numa quantidade enorme para resolver problemas complexos. E daí imita mais ou menos os neurônios naturais em nossos cérebros, que também são unidades pequenas que fazem operações elétricas muito simples, mas na combinação de tantas unidades, a gente só capaz de executar ações impressionantes. E o conceito de NN imita esse processo natural. Como? Eu já expliquei que aqui tem operação simples, aqui, por exemplo, é uma soma, e a gente tem inputs de dados diferentes, e um conceito chamado weights, pesos, não sei, mas pesos, que são variáveis e podem se adaptar. E depois disso a gente tem uma função de ativação que decide se o resultado da unidade neuronal ser utilizado ou não, ou em qual degrau ser utilizado. E depois disso a gente tem um output, um resultado. Então, um input, uma calculação, uma ativação, sim ou não, e um output. E, mais importante, aqui o bias. O que é o bias? Quando se treina uma rede neuronal, a gente sabe já, nos nossos dados originais, o resultado. E no processo das redes neuronais, o resultado que as unidades produzem e o resultado expectado são comparados. E depois, nessa comparação, a rede neuronal decide a distância do resultado produzido e o resultado desejado. E a rede neuronal tenta, mais ou menos aleatoriamente, reduzir essa distância para chegar perto do nosso resultado desejado. E a rede neuronal faz isso mediante esses
pesos que são alterados no próximo turno, que está chamado uma epoca. E daí se está adaptado lentamente nosso resultado desejado e nosso resultado desejado não é simplesmente copia o resultado desejado, mas ser flexível em simular o resultado, o resultado desejado como uma variabilidade, né? Se simplesmente copiar o resultado desejado, as redes neuronais não teriam nenhum poder, mas é desejado que pode predizir os resultados desejados, e daí precisa ter uma certa flexibilidade. Essa certa flexibilidade atinge em que os weights, os pesos, nunca produzem um resultado perfeito. O resultado perfeito é, de fato, na verdade, imperfeito, não desejado. Se chama overfitting. Isso é que a gente não quer. A gente quer uma flexibilidade num alcance aceitável. Aqui um outro esquema, como funciona, como já expliquei. Aqui a gente tem nosso input, nos dados com que a gente entrena a rede neuronal. E no passo 1, o processamento das weights, aqui W. E segundo a unidade neuronal 2, produz um resultado, aqui Y, que está comparado com nosso resultado já conhecido, aqui chamado Y expectado. Aqui o erro, né, está produzido e da comparação do Y simulado e do Y real, isso é comparado e o erro está produzido. Esse erro dá à rede neuronal informações, aqui em 5, e essas informações são utilizadas para adaptar nossos pesos, nossos weights, na próxima ronda. Certo. Isso se chama também forward propagation, e o erro produzido está chamado o loss, né? Isso é quando você descobre no internet, né, está procurando por loss, isso é o loss, e a informação sobre esse loss, que deveria ser reduzido, mas não para zero, mas reduzido, está chamado backward propagation. Valeu. Como já falei, isso é possível porque a gente tem agora dados em massa e poder de computação, e daí é uma método de força bruta. No meu caso, eu me perguntei se isso seria aplicável pelo problema de aceleramento, e se podem ser tiradas conclusões sobre a adequação de ações de gestão. Então, se pode tirar conclusões se ou não gestores fazem ações adequadas, os planejadores fazem um planeamento adequado referente ao aceleramento em açudes. E num artigo que fiz no Japão, eu descobri que tem, na verdade, um excesso de aceleramento dentro dos açudes gerais no Japão. Só para explicar, aqui no axis, como se chama isso? Na y-axis, né? Isso é como se chama? Ordenadas, eixo Y. Coordenadas, eixos. Aqui é X e aqui é Y. A coordenada Y é Y. Hã? Coordenada Y. Y, desculpa.
No coordenada Y, você pode ver o aceleramento no volume moto em percentagem. E aqui, a idade dos açudes em Japão. Então, açudes de poucos anos são aqui, e açudes muito velhos, muito antigos, são aqui. E dentro dos açudes tem um volume que não está utilizado, e num conceito mais velho, mais antigo, e esse volume é, de fato, também utilizado para que se acumula ali o aceleramento, e daí o volume efetivo não seria reduzido. Então, isso é um volume de buffer. E nas legislações japonesas foi definido que esse volume deveria durar 100 anos até seja cheia. Então, foi de expectar que aqui, depois de 100 anos, esse gráfico deveria ser atingir aqui, depois de 100 anos, esses 100%. E, mediante predições feitas com redes neuronais e baseado em 1.200 açudes japoneses, eu poderia mostrar que, na verdade, tem esse padrão de aceleramento em açudes gerais no Japão. Querendo dizer que aqui tem uma época em que o aceleramento foi mais forte, e aqui não tão forte, aqui de novo mais forte, e aqui tem um erro de dados, mas, na verdade, a inclinação, a direção é mais claro. E que o aceleramento nos dados, nos açudes japoneses, acontece mais rapidamente que foi previsto. E daí, quais resultados? Os açudes japoneses geralmente têm mais sedimentação do que a exigida por a lei. Isso se encaixa no padrão globalmente observado. E daí, o resultado também, acho que mais interessante, que os reservatórios não são tão sustentáveis quanto se supõe, porque deveriam ter um volume completo, um volume efetivo completo por 100 anos, mas, na verdade, não tem. E isso nos fala que os planejadores e gestores são excessivamente otimistas. Não é uma culpa deles, mas é alguma coisa que acontece durante o gerenciamento de projetos grandes. Tem uns artigos muito interessantes sobre esse assunto, escrito de Ben Fliffberg, e também um artigo bem interessante referente a esse assunto, escrito de Kahneman e Tversky, que receberiam, na verdade, por esse conceito de optimism bias, né, de otimismo excessivo, ou medalha de Nobel, não sei, nos anos 90. E esse efeito realmente existe não só na economia, mas também, aparentemente, na engenharia. Valeu, vamos lá. E aqui em Brasil, só para explicar, eu tento fazer gerar um conjunto de açudes e aceleramento para ver se pode fazer resultados semelhantes. Você pode
tirar conclusões semelhantes pela região de Ceará, só com menos dados. Porque no Japão tem muitos dados, em Ceará tem menos dados, e eu faço isso junto com o professor José Carlos de Araújo, que está muito bem, que está ajudando muito, um professor muito inteligente, muito impressionante. E sem ele, acho que essa pesquisa não seja possível. E eu faço isso com rede neuronal chamado RNN, uma rede neuronal recorrente que está capaz de gerar um tipo de memória. Valeu. Isso mais ou menos uma introdução rápida da minha pesquisa, mas agora vamos voltar a programar de novo. Então, eu acho que todo mundo ainda está comigo. Vamos fazer uma programação rápida. E depois disso, vamos fazer uma pequena pausa para todos de 5 minutos, 10 minutos. Então, interessante é, por nós pesquisadores, que a gente recebe dados de administrações oficiais. E por uma variedade grande de razões, esses dados não são completos. Pode ser falta técnica, pode ter razões de gestionamento, tem um montão de razões porque dados não são completos. Aqui mostro. Você pode ver isso aqui, por exemplo. Isso é um conjunto que tenho e simplesmente esses dados não existem. Mas, para fazer análises com redes neuronais, dados faltantes não são válidos. Então, a gente tem 2 opções. Jogar esse parte aqui, esses primeiros 5... Como se chama isso? Não fila. Fila? Arquivos. Não, arquivos não. Os primeiros 5 linhas ao lixo, né? Tenta criar valores que são mais ou menos parecidos ao que a gente supõe ser o que acontecia. Que são simulações claramente não corretas, mas quase corretas, né? Se a gente só queria, se a gente tem muitos dados, milhões de dados, mais fácil jogar essas filas ao lixo e deixar isso. E a rede neuronal não precisa disso. Mas como não tem sempre um montão de dados, cada fila jogada ao lixo pode ter dados muito valiosos. E melhor, na minha opinião, não jogar essas filas ao lixo. Então, vou apresentar o conceito de imputação. Imputation, não sei, imputação não existe, mas de imputation de adivinhar os dados originais. E isso está feito com um conceito chamado Random Forest Imputation, Random Forest Trees, uma floresta aleatória, e com a impureza de Gini. E para entender esse conceito, aqui um exemplo mais simples, vamos ordenar esses dados na esquerda, e vamos ordenar esses dados assim que são separados completamente, né? Que os zeros e os uns são num real separado de um outro. E nós rapidamente vemos que não é tão simples, porque são ordenados de uma maneira bem bagunçada. E a impureza da Gini nos ajuda em atingir nosso objetivo. Como? Aqui é
aleatório, e muitas árvores aleatórias produzem, no fim das contas, nossa floresta aleatória. E como funciona isso? Aqui a gente tem a equilibração da nossa impureza de Gini, né, IG, e essa equilibração está executada por cada fila de nossa árvore. E o que acontece? A gente tenta separar os uns dos zeros. E no primeiro passo, aqui, no primeiro passo 1, vamos, o algoritmo está tentando isso em fazer uma separação aqui nessa linha do y2.5, né? O x2 2.5. E a gente vê que aqui aqui num lado em cima tem 2 vezes 1 e embaixo tem uma mescla de 2 vezes 0 e 2 vezes 1. E ao todo a gente tem 6 valores. Então você pode encontrar isso aqui nessa equilibração. Isso é o valor original, né? 2, não, como se chama? 2 partes de 6. 2 sobre 6. 2 sobre 6, e aqui 4 sobre 6. E isso dá ao todo 5 sobre 9. E ao todo nosso espera, não que estou fazendo, desculpa. Isso é antes do primeiro passo. Na segunda fila vai ser o primeiro passo. Então, antes do primeiro passo, nosso conjunto consiste de uma impureza já definida. Nossa impureza já definida está definida de uma maneira 2 vezes 0, 2 sobre 6, né? A gente tem 2 vezes 0 em 6 pontos de dados. Então, 2 vezes 0 é 2 sobre 6 em quadrado, e a gente tem 4 vezes 1, né? 4 sobre 6 em quadrado, e nos dá uma impureza aleatória de 0.444. A impureza máxima é 0.5. E o que acontece? Depois do primeiro passo, o algoritmo, né, com cada passo, o algoritmo tenta reduzir essa impureza e está tentando atingir uma impureza de 0, uma impureza mínima. E isso acontece nesse primeiro passo 1, aqui. Isso é na câmara segunda. E nós podemos ver o seguinte. Vamos ver primeiramente no lado direita dessa equilibração. De novo, isso são as impurezas que a gente já que são computados, como se chama isso? Que são calculados aqui novamente. Só que aqui tem 2 uns e nada de zeros. E
a probabilidade que a gente erramos, quero dizer que se aleatoriamente a gente estamos adivinhando se o número que elegimos seria 1 ou 0, a probabilidade que nós erramos é 0, porque todos os números nessa areal são já 1. Então, tem uma probabilidade 0 de que nós erramos. E por isso, essa impureza é aqui 0. Mesmo que aqui tem 2 sobre 6 do conjunto inicial. No outro areal, essa impureza, né, 2 sobre 4 plus 2 sobre 4, no fim das contas, vai gerar uma impureza de 0,5, uma impureza máxima. Né? A probabilidade que nós erramos é 50%. Antes disso foi 44%, mas no areal completo. Aqui, esse é o areal em cima. E, ao todo, porque aqui a probabilidade que nós erramos é 0, e aqui na probabilidade que nós erramos por 4 valores é 50%, a impureza completa é 33%. Então, essa separação melhora nosso resultado de ordenar os uns e os zeros. E nos passos seguintes, essa impureza vai baixar mais e mais. Não sei se pode ver isso aqui, mas aqui o Gini aqui é 0,5, aqui o Gini é 0,0, e nos passos seguintes isso acontece de novo, e nos fins das contas a gente atinge uma impureza de 0, falando que o algoritmo conseguiu separar os uns e os zeros de uma maneira com uma segurança de 100%. Essa metodologia pode realizar, isso é só árvore. Essa metodologia é por problemas mais complexos, baseado em conjuntos aleatoriamente elegidos uma centena de vezes. E o algoritmo elege, nas fim das contas, o árvore melhor para produzir nosso resultado desejado, com problemas mais complexos, mais maiores. E por isso é uma árvore aleatória, mas com muitas árvores, baseado em conjuntos elegidos aleatoriamente do conjunto original, se produz uma floresta aleatória. E por isso essa metodologia é chamada Random Forest. E nesse caso, imputation. Porque se pode utilizar isso não só para ordenar valores já conhecidos, mas para produzir valores e ver se esses valores cabem dentro da distribuição já conhecidas. E isso é alguma coisa que já fiz por um outro projeto que nós vemos aqui no lado esquerdo, valores que empiezam no ano 2000 e acabam no ano 2017. Esses valores faltaram e eu fiz uma Random Forest Imputation e se pode ver que mais ou menos esses valores produzidos cabem dentro desses dados originais. Né? Aqui, por exemplo, entre 305 e 300.1 e 305, esse valor de 303.08 parece mais ou menos real, mais ou menos razoável. E aqui, esses 4 valores que foram substituídos
também parecem mais ou menos reais. E, na verdade, na minha opinião, melhor se simplesmente fazer uma substituição linear, né? E por isso eu prefiro fazer isso mais flexível e, em muitos casos, mais reais. Então, vamos fazer isso agora, nosso código. Por isso, eu vou mandar agora esse notebook completo a vocês, mediante o bate-papo do Google Meet. Então, agora no chat, esse link. E você pode utilizar esse link e vai abrir esse notebook que não se pode executar. Né? Não se pode executar, mas vocês têm todo o código que vou introduzir nessa aula. Até mais, não sei até qual ponto até a gente prossiga. Mas isso é todo o código que a gente vai utilizar. Eu recomendo deixar isso numa janela própria, num lado, e ter a janela de Kaggle, né? Nosso notebook que a gente criou algumas horas antes, no outro lado. Né? Isso é meu notebook já feito, mas o seu notebook deveria ter esse celular, esses 3 conjuntos de dados, e além disso, nada mais. E no outro lado, a gente pode ver as coisas que a gente vai utilizar agora mesmo. Então, espero que todo mundo abra agora o link que mandei. E eu recomendo fazer isso como assim, aqui, fazer 2 janelas e ter o código que a gente vai utilizar, mas não pode executar no Jupyter NB no lado esquerdo ou direito, e no outro lado ter nosso notebook de Kaggle, onde a gente pode produzir e executar esse código. Então, eu deveria esperar? Você acha que deve esperar? Não sei. Você pode fazer tudo e aí depois... Não, então, vamos lá. Vamos fazer agora uma substituição de dados faltantes. Por isso, né, essa primeira célula vocês já têm, né, para importar NumPy e Pandas e para ver o seu arquivo de input. Né? Isso já foi feito de Kaggle todo. Bom, vamos executar isso de uma maneira muito simples, né? Clicar simplesmente aqui nesse botão azul e o resultado vai ser isso que está mostrando a vocês todas as imagens do conjunto de Eurostat, mas isso não é importante, só para que vocês saibam que existe dentro dos seus dados que vocês já subiram. Né? Isso está feito desse loop, né? desse loop de for. E valeu. E aqui, lado direito, são os pacotes que a gente precisa. Não todos, na verdade, mas os pacotes que a gente não vai precisar todos, mas alguns para fazer essa imputação de dados. Vamos copiar isso, célula. Simplesmente controle C, copiar e criar aqui uma célula nova com esse símbolo de plus. Né? Se faz isso, essa é uma nova célula criada, esse é o símbolo de plus. Aqui você pode
deletar essa linha e colar esse código aqui dentro, né? E, né, e daí a gente... E uma coisa importante agora, antes que você executam essa célula, vocês precisam, nas configurações, aqui, settings, ligar o botão de internet. Por quê? Aqui, espera, eu estava desligado e vou ligar de novo a internet. Por quê? Muitos pacotes já são acessíveis mediante Kaggle.com. Esses estudos. Por exemplo, esses estudos a gente já tem instalados. Aí, na verdade, a gente não precisa disso. Mas os outros. Esse SciPy, Matplotlib, Seaborn, isso tudo já está acessível, só que a gente precisa importar esse pacote. O que não está acessível é o pacote de MissingPy, onde a gente tem, dentro do MissingPy, é a metodologia de Random Forests. Então, a gente precisa de instalar isso mediante a internet. E isso está feito simplesmente em clicar esse botão de internet nas configurações. E mediante esse comando de pip. E não esquece a marca de exclamação. Então, vamos executar isso. E deveria nos dar esse resultado que agora, né, esse pacote de MissingPy está baixado. Os dados de MissingPy são coletados e esse aviso a gente pode ignorar. Isso é a mesma célula, posso ir ao list. E agora é importante para importar nossos dados. Né? Agora a gente vai importar nossos dados que a gente já subiu, que está aqui dentro. Pois a gente precisa o path, o caminho dos nossos dados. Esse path é isso. Kaggle input, eu chamei o arquivo impute e o dado original é impute.xlsx. Você pode copiar de novo simplesmente essa célula e com esse comando a gente vai mostrar impute data not defined. Que isso? Mas é isso. Agora, não sei porque não deu certo, mas na primeira vez, mas na segunda vez deu certo. Felizmente. Então, aqui é nosso conjunto de dados. E isso é feito mediante o pacote de pandas, PD. Né? A gente importou isso. Aqui, import pandas é PD. E a gente está utilizando esse pacote mediante esse comando, pd. E dentro do pandas tem um comando chamado readExcel. E está lido, né? Está lido aqui. E agora isso é uma variável onde nosso conjunto de dados está guardado. E assim, se a gente mostra isso simplesmente, a gente pode ver, aqui tem uma fila, uma coluna de sedimentação e uma coluna de sedimentação no volume mod e alguns dados faltam. Esse NaN significa como not a number, não é um número. Significa que aqui simplesmente não tem dados, né? None. Se você programar, você vai encontrar frequentemente essas coisas de none e é sempre muito oportuno de deletar ou de imputar
eu substituir esses dados se você quer fazer uma análise com redes neuronais. Agora, próxima célula aqui. Isso são as funções de imputar, de substituir. Mediante um comando chamado missing forest. Então, floresta faltante. Então, é uma abreviação por nossa metodologia de florestas aleatórias e missing faltantes para substituir nossos dados faltantes, que a gente importou aqui, né? From missing py, import missForest, e de um outro pacote chamado sklearn impute, a gente importou também uma outra metodologia para importar dados, mais simples, e vamos comparar isso agora mesmo. Então, copiar essa célula, colar aqui, e executa isso agora mesmo. E nessas iterações, nosso algoritmo, que está dentro desse pacote, faz exatamente o que descrevi antes. Está calculando a impureza de gene para encontrar os valores melhores com uma impureza mínima. Não simplesmente o que quero agora mostrar na próxima célula. Nessa próxima célula a gente vai criar gráficos para mostrar o que aconteceu. Porque nessa célula a gente não só fez uma substituição de random forest, mas também essa substituição simples de média, né? A gente estava utilizando todos esses valores aqui e utilizando simplesmente o median dessas colunas. Então, com essa metodologia simples, a gente produz o median que está utilizado em vez do nosso valor NaN, not a number. E, em outra metodologia, chamado forward fill, a gente utiliza o valor antes para encher esse valor not a number. E nesses dois comandos, essas duas metodologias são executadas, né? Aqui só são instalados, aqui são instalados, e aqui são executados mediante o comando fit transform. Fit transform e utilizado nossa variável impute data, que a gente instalou aqui mesmo, né? Aqui nosso conjunto de Excel, e aqui está dentro, e vamos utilizar essa metodologia de random forest, nosso conjunto de dados, e executamos essa célula, copiando, colando e executando, e vamos gerar gráficos. Agora mesmo. Pode que você precisa fazer isso 3 vezes. 3 vezes porque para receber esse resultado maior, tem um parâmetro que isso é aumentando o tamanho da imagem produzido. E eu pessoalmente não faço ideia porque você precisa executar isso 2, 3 vezes para que isso funcionasse, mas é assim, né? Por minha própria experiência, executar essa célula 2, 3 vezes para vocês receberem essa imagem. E a gente pode ver aqui 6 grafos que são instalados, que são produzidos mediante esses comandos,
E esses 6 gráficos mostram o que aconteceu com as nossas 3 metodologias de substituição. Nossas 2 colunas de sedimentação e sedimentação no volume monte. Aqui sedimentação no volume monte. E a substituição simples, mediante o median, produzir esses valores. Não, desculpa. O valor median é o grafo, a linha verde. E a gente pode ver que aqui tem como se chama isso? Um pico que não parece muito real, né? O resto é mais num fluxo, mas esse pico é muito alto. Isso é causado do median que está utilizando todos os dados. A outra maneira de substituir os dados de forward fill simplesmente utiliza o dado antes, né, de antes, e substitui o valor none, not a value, not a number, como o valor de antes, e parece mais flutuante, mais real. E nossa outra metodologia de random forest também produz esse pico. E daí parece também não completamente real. Por que isso? Por que está produzindo isso? Porque também está utilizando todos esses dados em criar uma impureza mínima de gene. E porque nosso conjunto de dados é relativamente pequeno, só 16 números cada vez. Os números altos têm uma influência maior. Mas, se você utiliza conjuntos muito maiores, né? Falamos de 50 ou 100 valores, o algoritmo de Random Forest produz, na minha opinião, valores melhores. Mas o que quero mostrar a vocês com isso? Quero mostrar que não sempre a maneira mais complicada de substituir algo para conseguir algo é a maneira melhor. Às vezes, metodologias muito simples, como esse forward fill, produzem resultados bem melhores, dependente do seu conjunto de dados. E vocês têm que ser muito flexíveis sempre quando vocês estão fazendo algumas análises ou algumas análises ou algum trabalho com os seus dados, você tem que ser flexíveis aos dados que vocês tenham. E falando de novo, não sempre é uma metodologia complicada ou mais sofisticada é a maneira melhor de fazer algo, mas dependente dos seus dados. Eu recomendo utilizar essa metodologia de Random Forest por conjuntos de dados maiores, né? Pelo menos 50 dados, e as outras metodologias antes disso. Valeu. Vamos mostrar na próxima célula só a tábula dos nossos dados, né? Random Forest Tab, eu chamei isso Random Forest Tab, a tábula dos nossos dados que foram produzidos mediante nossa metodologia de Random Forest, de florestas aleatórias, e vamos comparar isso rapidamente com os valores originais. Então, aqui, nessa coluna, o segundo valor estava faltante, né? Então, o valor que foi substituído é esse pique grande. Esse pique grande não parece muito real, muito
pode ser não muito real. Mas aqui, 8, 9, 10, eu julgaria que o resultado é bem parecido ao que acontece na realidade. Então, esses outros valores cabem dentro da distribuição dos nossos dados originais. Mesma coisa aqui, por exemplo, na fila 14 e 15, esses dados são mais ou menos reais, mais ou menos razoáveis. Valeu. Isso foi a nossa primeira metodologia. E antes que vamos prosseguir com ponto número 4, balanceamento de dados como Smolt e K-Nearest Neighbors, vamos fazer uma pequena pausa, acho de 5, 6 minutos. Vamos agendar 3h55. Tá bom? Tobias, tem algumas perguntas, então quando a gente voltar da pausa, a gente retoma as perguntas. Okay? Vamos fazer isso assim. Ou vamos fazer essas perguntas agora mesmo, talvez melhor. Então pode ser lá no chat, as perguntas, tem algumas perguntas no chat lá, Tobias. Valeu. Vamos fazer primeiramente as perguntas e depois a pausa. Então, pessoal, podem enviar o link dessa janela de Jupyter. Foi feito... Augusto, esses 6 dados de 7 dimensões é uma série temporal de alguma barragem de Japão. Esses são dados reais que recebi dos dados do Departamento de Água, não sei como se chama agora, mas do Departamento Hídrico Nacional de Japão. Não sei como se chama a SUD, mas é uma série temporal. Para que os dados sejam utilizados em modelagem por redes neurais ou random forest, existe algum pressuposto estatístico que precisa verificar no conjunto de dados? O que quer dizer essa pergunta? Não entendi completamente. Eu acho que... Ele pode ser utilizado para qualquer conjunto de dados ou existe uma condição para ser utilizado? Sim, a condição é a seguinte, né? Leonardo, se ele quiser, Tobias, se o Leonardo preferir ligar o microfone, eu acho que ele poderia ligar para formular de novo o quê? Questão. Ele disse que vai pedir o Leonardo que eu fizer pergunta para fazer ao vivo a pergunta. Leonardo Fiuza, a gente leva. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Valeu. Na minha pergunta é porque na estatística linear, né, às vezes em regressão ou em comparação de média, às vezes tem que fazer teste de normalidade, da assistibilidade, essas coisas. Aí, para esse tipo de modelo, precisa aplicar algum teste anterior a fazer o modelo ou tendo conjunto de dados já pode aplicar direto? Acusticamente eu não entendi, então... A mesma coisa. Então, seguinte, por esses pacotes, se você já tem um CSV, né, Comma Separated Value, um conjunto de Excel, é preciso, por essa metodologia, por essas 3 metodologias, fazer isso com essa metodologia, importar isso com pandas, né? Com pandas e ordenar os seus dados em colunas assim. Eu pessoalmente não sei se você pode ordenar os seus dados horizontalmente. Não sempre funciona, mas funciona claramente nessa maneira 2D, que as suas colunas são as suas categorias e você pode usar isso assim. Outras precondições, a precondição é que você importa mediante pandas e criar esse data frame, se chama data frame, e depois disso você pode simplesmente utilizar isso como essas metodologias.
isso mais ou menos respondeu a sua pergunta, ou a pergunta foi uma coisa diferente? Sim, respondeu sim. Obrigado. Valeu. Tem mais uma pergunta lá, Tobias? Mais uma pergunta no chat. No chat? No chat. Valeu. Se os dados Do Igor. Acima disso. Tem alguma limitação ou quantidade mínima dos dados para que o seja feita a substituição dos dados? Não, é que só que quando menos dados você tem, os resultados vão ser mais aleatórios. Então, se você tem 4 pontos de dados e você utiliza... sim, tem uma limitação. Se você só tem 2 dados, se você só tem 2 dados e 8 dados faltantes, você tem só 20% dos seus dados originais, o algoritmo de Random Forest não funciona. Acho que o limite é algo 20%, 25%. Então, embaixo de alguma porcentagem dos seus dados faltantes e presentes, o algoritmo de Random Forest não funciona mais. Mas acho que isso 20, 25, 30%. Os outros funcionam, mas você tem que saber que são sempre os mesmos valores substituídos, né? Sempre o median, o valor antes disso. Além disso, espero que isso foi a resposta desejada. Como seria temporal? Por que você não prefere imputação de feed forward? Nesse caso especial dos açudes irregulares, desses açudes tem dados irregulares, dependente de fenômenos de tempo e dependente de fenômenos de gestão. Por isso tem às vezes peaks e às vezes baixos, então é muito aleatório, não muito aleatoriamente, mas tem padrões não lineares. E a metodologia de Random Forest consegue limitar esses padrões de uma maneira melhor que a metodologia de feed forward. Se você tem simplesmente um aumento estável de dados, claro que a metodologia feed forward pode ser uma solução razoável, sim, dependendo dos seus dados que você tem. Os pressupostos de normalidade e linearidade não são atendidos, por isso que eu abordo o problema e não pode ser vocês. Os pressupostos, que significa isso? Pressupostos é você... Pré-requisitos. As condições de normalidade e linearidade. Precondition. Abordar, desculpa. Mas acho... valeu. Essa pergunta, Miquel, não está mais ou menos na mesma direção de antes. Como esses dados que a gente tem pelo açude não são lineares e por isso eu acho pessoalmente e também eu tenho quase certeza que a metodologia de Random Forest é melhor em dados não lineares. Se você tem alguns dados mais ou menos lineares, do que você tem certeza que são lineares, eu utilizaria feed forward, porque é simples, fácil e rápido. Sim, 10 mil observações, claro, acho que é uma metodologia muito adequada fazer isso. Se as observações são observações numéricas, né? Você pode fazer isso. Também tem metodologias para substituir dados categóricos, até com texto.
Eu não vou mostrar isso agora mesmo, mas tem essas metodologias. Sim, 10 mil observações, problema nenhum. Eu tentaria fazer isso com Random Forest Trees. Sim.